e hoje nós vamos falar sobre o jeito errado de fazer dinheiro e viver o propósito profissional e por que você vai continuar errando se você não entender isso de forma rápida. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a ter uma vida profissional com um propósito maior em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E aqui, como é que a gente faz isso, Priscila? Sempre de forma simples, informal e carregado de propósito. Eu sou o Rafa Villarreal. Eu sou a Pri Villarreal e hoje nós vamos falar sobre o jeito errado de fazer dinheiro e viver o propósito profissional e por que você vai continuar errando se você não entender isso de forma rápida. Eita Deus! Vamos lá. Vamos lá. Nos últimos episódios a gente compartilha um pouquinho da nossa história e a caminhada, né, e essa caminhada que o Rafa especificamente recebeu de Deus, uma mensagem de ensinar pessoas a viverem um propósito alinhado à sua vida profissional. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esses erros, né? O que você poderia me dizer, Ra, sobre o ambiente cristão? Pessoas que cometem erros em sua maioria, nas suas realidades profissionais. Quais seriam esses erros? Os erros gerais do público cristão, né? Eu acho que assim, quando a gente começou a ensinar as pessoas nessa jornada, a gente começou a ver alguns padrões acontecendo. Mas tem aquele padrão que eu sempre falo, inclusive nas nossas aulas, que é a maneira que nós fomos orientados. Então a gente foi orientado a tomar uma decisão para começar uma carreira de uma maneira que talvez não seja a maneira mais adequada. Porque quando você lá termina, né, a tua escola e precisa, enfim, se posicionar nesse sentido, os nossos pais, as pessoas que nos orientam, elas normalmente fazem algumas pontuações, né? Quais são elas? Primeiro, olha, vocação. Daí varia, né, de pessoa para pessoa, varia de família para família, uma família mais estruturada, uma família menos estruturada, mas normalmente é assim. Primeira coisa é vocação para aquela pessoa que talvez tenha uma facilidade numa determinada área. Então a pessoa, ela gosta mais de pessoas, uma aptidão, um talento específico latente. Então qual o conselho nesse caso? O conselho nesse caso faz um teste vocacional, que é um teste ali padrão, ou a pessoa vai te dar uma orientação por aquela tua ênfase. Então, você é mais de exatas, então vai fazer engenharia, vai fazer matemática. Você gosta mais de pessoas, então, vai fazer psicologia, e assim por diante, né? Então, o primeiro ponto é essa questão da vocação. Que daí acho que é um grande erro, porque muitas vezes você tem uma vocação, só que no universo profissional aquela vocação vai estar já fechada dentro de um caminho pré-estabelecido. O escopo já ali bem fechado, onde na realidade nos dias atuais a gente pode fazer isso de maneira muito mais aberta, muito mais livre. E o segundo ponto que eu vejo as pessoas é essa questão da segurança. Então, famílias que têm um viés maior para a questão da segurança, da estabilidade, recomenda para o pessoal, então, filho, o que você tem que fazer nesse momento? Vai fazer algo que te dá segurança, estabilidade. Então, ou ser um funcionário público, ou trabalhar numa grande empresa, construir uma carreira durante anos para você se estruturar nesse contexto da segurança. Então, ou alguma área promissora, que não necessariamente é esse ambiente de segurança, mas a cultura familiar ali está falando, ali você vai ganhar dinheiro. O dinheiro é um outro ponto. Então, primeiro é vocação, segundo é segurança, que é o caminho padrão. Tá, entendi. E daí, terceiro?
O terceiro, eu ia falar o por último, a Priscila deu spoiler aqui, não, né? Não saber. Que daí o mais comum é o dinheiro, né? Tipo, trabalha em algo que dá dinheiro. Então, independente, eu lembro que eu mesmo, quando estava nesse momento, a minha irmã que tinha essa figura, que assumiu aí essa posição do meu pai e tal, ela, quando eu quis estudar, falei de uma área completamente diferente do que eu desenvolvi a minha vida ali depois, mas por quê? Porque o caminho era assim, ó, na nossa casa você não vai Fazer o que gosta. fazer o que gosta. A gente veio de família humilde, então você tem que fazer o que dá dinheiro, né? E então, esse é o terceiro caminho. O último vem mais assim em casos de famílias estruturadas, né? Então, normalmente família que tem uma estrutura financeira melhor, que de alguma maneira pode fazer com que o seu filho trabalhe ou viva uma vida que não dependa financeiramente, né, da grana, do dinheiro, essas famílias elas tendem a recomendar a questão do trabalho por amor. Então é sempre esses caminhos. Vocação, segurança, dinheiro e trabalho por amor. Então eu vejo que esses são os principais erros que impedem as pessoas muitas vezes de viver um propósito maior profissionalmente em Deus. Porque todos esses caminhos normalmente não têm nenhum vínculo com Deus. Não tem nenhum vínculo com ser uma resposta no mundo. Não tem nenhum vínculo com fazer a diferença, com viver e entender o que talvez Deus queira para você. E você falando é muito legal, assim, me veio na mente o como nós somos condicionados em tudo na nossa vida a viver conduzido pela nossa alma. Sim. Né? Porque todos esses pontos que você falou são pontos da nossa alma, o que você gosta, uma aptidão, um talento que você tem, ou seja, são tudo relacionado ao que você pensa, ao que você vai buscar mais se desenvolver e todos eles, né? Inclusive o dinheiro, né? A ambição de ter, de conquistar, são todos aspectos da alma. Sim, E quando a gente pensa que nós somos seres espirituais, a gente não considera como cristão decidir o nosso modo de profissional com o nosso espírito. No espírito, né? Isso é algo que a gente não aprendeu a viver. Nós não fomos ensinados, né? Então, com certeza, não é nenhum ponto assim que os nossos pais, as pessoas que nos orientam por falha, por erro. É a referência, né? Mas acho que é isso. Acho que esses são os principais erros. Assim, quando eu vejo e penso nas pessoas que estão nessa busca, quero empreender amor, quero viver essa realidade, o que trava? Muitas vezes a orientação, como as coisas foram direcionadas e como aquela carreira se estruturou. Porque depois que a pessoa se estrutura, muitas vezes vem aquele... E os caminhos já traçados, né? Sim. Então a gente não consegue enxergar um caminho novo. É o que todo mundo faz, é o caminho que eu vou seguir. Sim, exatamente. E nessa sua caminhada, assim, de mentoria, os alunos que você acompanha mais de perto, nesse processo de alinhamento, o que você vê os alunos travando ali? Quais são os erros que eles cometem e as maiores dificuldades? Eu vejo que depois que os alunos entendem essa primeira parte, todos, né? Todos que se conectam com essa realidade, em tudo aquilo que a gente faz, eles entendem e eles começam a ajustar. Então eu falo que existe a fase do despertar, do viabilizar e do realizar. Então o despertar é quando você entende essa mentalidade de reino, você começa a entender que é possível viver um propósito em Deus, na vida profissional. Daí o viabilizar é começar a dar esses passos. Então normalmente os alunos, quando eles chegam, eles estão nesse processo, entre o despertar e o viabilizar. Então eles já entenderam que talvez a decisão que eles tiveram lá atrás não é a melhor, mas agora eles começam a buscar esse alinhamento, começam a entender o que queima o coração, começa a dar passos, né, práticos. Daí eu acho que o que trava a pessoa que já está no campo de batalha não é necessariamente essa questão da orientação dos pais. Acho que tem muito a ver com paradigmas relacionados àquilo que a gente muitas vezes aprendeu na igreja. É louco isso, né? Porque eu não tinha pensado, mas o primeiro ponto geral vem de casa, família. E o segundo ponto vem do contexto religioso. E quando eu falo religioso, não no contexto religioso assim, sendo depreciativo mesmo, mas com
constatação prática, né? O que a gente muitas vezes aprendeu na nossa caminhada de fé. Então, quais são esses pontos? Eu acho que são barreiras ou resistências que a gente cria a respeito de alguns pontos que são extremamente importantes para a gente aprender a gerar recursos, sustentabilidade, crescimento e tal. Por exemplo, principal, dinheiro. Sim, né? A barreira. Até a gente, quando começa a falar assim, fazer dinheiro de forma íntegra, viver isso, cara, o pessoal tem uma barreira. Em tudo quanto é processo que a gente faz de evento, de divulgação, sempre tem uns cabeça de prego lá fazendo os comentários. Ai, mas está usando o nome de Deus para fazer dinheiro. Até é entendível em algum caso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que agem aí de má fé nesse contexto. Mas existe uma barreira a respeito do dinheiro. A gente muitas vezes acha que eu não consigo alinhar essa questão de viver algo em Deus profissionalmente, que eu sou uma resposta no mundo, e fazer dinheiro. Fazer dinheiro já é algo que as pessoas têm a resistência. Então acho que a primeira trava é a resistência com o dinheiro. E daí, depois disso, eu acho que vem as travas sobre os caminhos necessários para fazer dinheiro, que eu vejo que são dois principais, independente da área que você atua. Que é a questão de venda, acho que venda é clássica. Eu vejo vários alunos, assim, pessoas que seguem a gente, se conecta com essa realidade falando: Rafa, você podia falar mais sobre isso. A gente já fala e já ajuda as pessoas. Mas eu vejo que as pessoas têm uma barreira sobre vendas. E daí sim, já existe um preconceito geral das pessoas sobre vendas, porque acha que vender é você, né, obrigar ou querer empurrar a goela abaixo uma coisa para as pessoas que elas não querem. Ou acha que vender é ser aquela pessoa chata, né? Que vai ficar te oferecendo e tal. Então a gente cria essa barreira. Então quando a gente fala de propósito, de viver algo em Deus, e daí pensa em vender, surge essa resistência. Então eu vejo que o caminho, nesse caso, para você que tem talvez alguma resistência, é você ressignificar isso. Ressignificar é entender que vender é estender a mão. Vender é ajudar ainda mais pessoas. Quanto mais você aprender a vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto. Rafa, mas eu sou funcionário, CLT. Até para você que é funcionário e não se vê empreendendo necessariamente falando, não tem jeito. Você vai ter que aprender a vender uma ideia para o teu gestor, você vai ter que aprender a vender, cara, algo que está de alguma forma queimando o teu coração. Você vai ter que aprender habilidades básicas de vendas para tudo, mas principalmente para fazer dinheiro no propósito, ser sustentável. Então, dentro desse processo, eu brinco que a gente tem que aprender a santificar a venda. O que é santificar a venda? Como que é isso? Santificar a venda, eu brinco que é você ressignificar. É entender que, poxa, não tem nada que é do inimigo, nada que não seja de Deus. Tudo é de Deus, então a venda é um meio. Então se você pode e você tem algo que vai ser uma resposta para as pessoas, se você, né, vendendo o teu produto, o seu serviço, uma ideia, você vai conseguir fazer com que isso gere mais recurso para você abençoar a sua casa, para você impactar ainda mais pessoas, você está fazendo bem. Então, ou seja, a venda ela só vai amplificar quem você é na sua essência. Eu tenho um exemplo de um ambiente de mesa que a gente estava num treinamento assim, de mentoria, que eu faço parte, e tem ali vários players assim, grandes nesse mundo digital. E daí uma moça, ela falou assim: eu não consigo vender. E ela estava tremendo ali, barreira total. Por quê? Porque ela estava nesse contexto talvez de sempre entregar gratuitamente as coisas, e ela achava que as pessoas iriam achar ruim vender. E daí, né, um desses mentores que estavam lá, eles quiseram ajudar ela a quebrar aquela barreira e falou: poxa, você está sendo egoísta. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: uau! Porque não era uma coisa ali dentro do contexto cristão, né? Era mais a parte técnica, de negócios e tal. Mas ele usou uma coisa que fez sentido. Ele falou: ó, você é egoísta se você estiver se movendo dessa maneira. Porque quantas pessoas você consegue ajudar na tua empresa? Daí ela falou: não tenho funcionário. Quanto o seu conteúdo impacta e alcança mais pessoas? Quanto que você investe para que o teu conteúdo chegue em mais pessoas? Ela falou: não consigo investir.
Então, em várias coisas lá que ele falou, aquilo me despertou. Eu falei, cara, isso é real para as pessoas que eu ajudo. Egoísta no sentido de você tá limitada ali num sentimento de achar que ganhar dinheiro seria explorar alguém e por causa disso você tá limitando a ajuda para mais pessoas. E por você não se especializar, melhorar, desenvolver habilidades que vão amplificar um propósito em Deus, vão ajudar mais pessoas, você vai ficar naquela situação ali pessoal. Vai ficar limitada só a tua vida. Então aquilo que você de alguma forma está recebendo precisa alcançar mais pessoas. Então eu vejo que assim, barreiras, dinheiro, ponto 1. Ponto 2, venda. Você precisa aprender habilidades, eu brinco que é venda de propósito, venda seu propósito. Então, venda não é uma coisa que você nasce vendendo. Eu mesmo... Uma habilidade a ser desenvolvida. Desenvolvida, eu era extremamente tímido, eu tinha uma série de complexos e eu não conseguia falar com pessoas. Quando as pessoas iam falar comigo no final da reunião da igreja, eu tinha vergonha, eu tinha muita resistência, mas eu tive que aprender a desenvolver isso. Sim. Inclusive um livro muito bom, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, me ajudou bastante nisso. Acho que o terceiro ponto para terminar essa questão aí do que trava as pessoas que já estão nesse processo de transição é o digital. O digital é uma das principais formas para você fazer dinheiro, né, e sustentabilidade no teu propósito, naquilo que você carrega. E eu vejo que as pessoas elas têm a barreira do digital, ou porque acham que é um bicho de 7 cabeças, ou porque acho que não é pra mim, ou porque comprou um monte de curso e se arrependeu. É um pouco do que a gente falou no outro podcast, né? Sim. Mas acho que essas são as principais travas. O dinheiro, a venda e o digital. E me fala uma coisa, assim, no sentido de fomos mal orientados, fato. Sim. Esses paradigmas já estão dentro da gente, na maioria, nesse contexto que a gente está falando. E o que fazer? Sabe, porque às vezes eu vejo que a gente se depara com as situações e fala, fomos mal orientados, no teu ponto de vista, Rafa, deixa eu seguir minha carreira que tá tudo certo. Sim. Mas existe aí essa camada que se a pessoa romper, ela pode viver o que ela nunca viveria numa carreira normal, né? Sim. Carregado de propósito, o tanto de pessoas que ela pode impactar, né? E se realizar mesmo, né? Se satisfazer aquilo naquela atividade. Então, como me deparar e pensar, realmente, fui mal orientado, a cultura familiar, a cultura religiosa me conduziu a seguir os passos mais comuns. Como romper isso? Sim. Eu gosto sempre de voltar pro porquê das coisas, antes do como, porque daí a gente começa a entender a grande visão da coisa. Então, por que a gente foi mal orientado nesse processo de buscar viver um propósito profissional em Deus, gerar recursos e tal? A gente foi mal orientado, acho que parte pela questão educacional, como ela foi pré-estabelecida. Então, hoje, as faculdades, todo esse modelo acadêmico institucionalizado, ele forma quem? Profissionais para atuar num cargo. Então a gente diz, o que você é? Eu sou contador, eu sou advogado e tal. Mas você não é isso. Mas a gente foi condicionado a essa mentalidade. Por quê? Porque lá atrás, o modelo que os nossos avós viviam era um modelo lá industrial, que você tinha uma empresa que tinha uma posição, aquela pecinha faltava e precisava capacitar uma pessoa para aquilo. Então, para eu ter emprego e renda, eu precisava me adequar a esse modelo. Uhum. Então, por que a gente foi mal orientado? Porque os nossos pais também receberam essas orientações por conta desse caminho educacional que não tem mais nada a ver com os dias de hoje. Daí, entendendo isso, por que é importante eu ajustar? Por que é importante eu alinhar a minha vida? O que eu faço? Para romper. Para romper, né? E por que romper? Eu acho que é porque hoje nós estamos numa geração que os nossos pais, avós nunca imaginariam. E a gente pode viver o que as pessoas sempre desejaram, que é essa questão de você poder trabalhar em uma área que não existia.
criar uma profissão. Então, por exemplo, quando eu tento explicar o que a gente faz, né? Até em família, assim, o que vocês fazem e tal. É difícil, porque eu ajudo cristãos a fazerem dinheiro e viver uma vida profissional com um propósito maior em Deus. Deixa eu falar a frase. A pergunta oficial da minha sogra, mãe do Rafa, é: o que o seu filho faz? Ela não consegue definir. O que o filho faz? Ele não consegue. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma nova economia. E nessa nova economia, através do digital, você pode pegar qualquer habilidade, desde a dona de casa que está precisando gerar uma nova fonte de renda, até o prestador de serviço que sempre atendia ali no consultóriozinho dele. E agora ele consegue monetizar, ele consegue gerar recursos através do online, sendo ele mesmo, falando com um público específico e gerar um impacto através disso, ajudar pessoas, alinhar a sua vida. Então, esse é o porquê. Simplesmente porque agora é possível fazer o novo, agora é possível ter essa liberdade. Agora eu posso alinhar minha vida profissional em Deus, eu não vou ficar mais nesses mundos paralelos. Então, quando eu entendo isso... Então, o romper é... O romper é um despertar, eu acho. É o conhecimento. É o conhecimento. A minha mente ser expandida para entender que é possível. A partir do momento que eu entendo que é possível, eu consigo buscar novas referências, eu consigo buscar quem está fazendo isso, eu consigo me conectar com pessoas, eu consigo daí sim, ampliando meu repertório, dar passos práticos para viver isso, para aprender amor, para viver uma vida com mais sentido. Legal, Rafa. Agora me fala um pouquinho. Já tem gente fazendo isso? Já tem gente fazendo o quê? Esses modelos novos que você enxerga, que você fala sobre fazer dinheiro de maneiras novas. Sim. E com propósito novo, né? Assim, fora do convencional, que é ganhar dinheiro, fazer carreira, se realizar profissionalmente como pessoa. Sim. Existe alguém que faz dinheiro carregado de propósito? Existe! Quais são esses modelos? Aonde a gente encontra essas pessoas? Aonde está? Você está no lugar certo! Exatamente aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vejo que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa também quebrar um paradigma de assim, é uma coisa muito complexa, diferente. Não, todo mundo pode viver isso. A gente está, inclusive, fazendo esse bate-papo aqui, a gente está promovendo conteúdo para que as pessoas possam entender que é para elas. Agora, ok, quais são os caminhos para viver isso? Existem vários caminhos. Existem alguns modelos que foram criados com essa intenção de fazer o alinhamento da vida profissional com a grande comissão, a vontade de Deus e tal. Então, quais são os modelos que existem? Acho que vale a pena falar. Conhecidos, obviamente eu vou falar aqui no geral, né? Para o pessoal depois se aprofundar. Então, por exemplo, para quem quer empreender fazendo esse alinhamento, então tem o BAM. BAM é um modelo chamado Business as Mission, que significa negócios como missão. Então é um modelo que começou nos Estados Unidos, virou hoje uma organização, né, um movimento, já tem uma galera aqui no Brasil vivendo isso, é muito legal. E a galera do BAM faz o quê? Faz esse trabalho de ajudar pessoas a alinhar a sua empresa, o seu empreendimento para ser um negócio que cumpre a grande comissão. Então, quando fala business as mission, ou negócio com missão, não significa um negócio que vai ser aquele lance de ser missionário de campo. É uma empresa. Então, segue alguns parâmetros, né? Então, tem que ter esse cuidado ambiental, tem que ter lucro, tem que gerar impacto e tem que cumprir a grande comissão no contexto de pregar o evangelho. Então, tem esses 4 principais pilares e dentro disso hoje existe uma rede, existem pessoas que falam disso. Então o BAM é um modelo. Tem um outro modelo que tem gente que acha que é uma ramificação, que é o Tent Maker. O que é o Tent Maker? Tent Maker é um caminho para você ajustar a sua vida profissional. Tent Maker vem de fazedor de tenda. Então Paulo, ele pregava o evangelho, ele fazia tudo, mas ele também gerava recursos fazendo tenda.
Então a diferença de um BAN e de um Trendmaker é que BAN é para quem quer empreender mesmo fazendo esse alinhamento. Ok. Trendmaker é para quem quer trabalhar cumprindo a missão. Então você vai procurar uma empresa e vai fazer daquele trabalho algo que gere recursos para você cumprir a missão, falar do amor de Deus e tudo mais. Tem outras ramificações, por exemplo, B4T. B4T, Business for Transformation. É muito parecido com o BAN, só que a diferença é que foram criados por pessoas em lugares diferentes. Então tem gente... Mas a mesma essência. A mesma essência, exatamente. Igual quando a gente lá em 2015 achou que a gente era os únicos que falavam sobre isso, até que a gente começou a ler alguns livros do Donald Crave, da Landa Cope, e a gente falou, caramba, já tem gente falando disso lá atrás, 1900 bolinha. Por quê? Porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Sim. Né? Então, BAN e B4T é muito parecido. A diferença, talvez, é que B4T trabalha mais para estar e gerar empresas e negócios em lugares e povos não alcançados. Tá? Esse é o ponto. E daí, quando a gente começou a ajudar pessoas a viver isso, a gente começou a ver esses modelos e a gente viu que esses modelos são muito incríveis. Mas a gente tinha pessoas que estavam sendo despertadas para essa realidade que não necessariamente queriam ser um empresário ou trabalhar como um fazedor de tenda para ser um missionário de campo. E daí a gente começou a buscar caminhos e a gente hoje criou um caminho que a gente chama de empreender amor, que empreender amor estaria aí dentro desses outros, mas com algumas diferenças, né? E essas diferenças não significa que é melhor, pior, é só realmente mais específico. Então, hoje, na Empreenda, a gente ajuda, por exemplo, prestadores de serviço. Então, como um prestador de serviço consegue viver isso? Então, a gente ajuda ele a viver o que a gente chama do modelo 51-49. Ele ajustar a agenda dele para que ele possa pegar um percentual da agenda e gerar impacto. Então, um médico, por exemplo, que é cirurgião, ele pega um percentual da agenda dele para doar aquela agenda para pessoas que nunca teriam condições de pagar aquela cirurgia. Um designer, ele pega e doa uma agenda dele para poder ajudar uma organização social que não teria condições de ter uma página, uma coisa legal e tal, e assim por diante, né? Então isso é prestador de serviço. O funcionário, a gente começou a ver que também tem funcionários que não estão nesse caminho. Então a gente fala sobre o intraempreendedorismo com propósito. Então é você pegar na tua empresa e encontrar oportunidades para você empreender com o dinheiro da empresa. Então, isso é um modelo que já é real, já é viável e qualquer empresa de médio porte ou grande porte já tem uma verba que ela é para ser gerada, a pessoa chama de responsabilidade social, né? Cada empresa tem um nome. Você pode se posicionar naquela empresa e usar aquele recurso para gerar impacto para o órfão, para a viúva, para uma causa que seja uma resposta na Terra. Então, funcionário... E a tua porção ali dentro da empresa seria atuar nessa área. Exatamente. Ou para o funcionário também, a gente fala sobre essa questão do fruto virar semente. Quando o cara trabalha talvez numa empresa que não tem nada a ver, né? Não tem essa abertura, mas ele consegue ajustar as finanças dele para que o recurso possa gerar um impacto. Então ele alinha a vida dele como um funcionário, Sim, mas com um propósito. John Wesley fez isso na vida dele. A gente sempre dá esse exemplo. E o empreendedor, a gente também fala, né, sobre algumas questões muito parecidas com o BAN. A diferença é que para a gente empreender não é só business, não é só negócio. Empreender também é você poder empreender ministerialmente, no campo social e até em questões mais simples, né? A gente tem muitos alunos que é uma dona de casa, uma mãe que só quer uma fonte de renda. Então, como sair daquele caminho padrão de querer buscar só dinheiro por dinheiro, mas você fazer esse alinhamento com o propósito? Sim. Nesse mundo digital agora, puxando um pouquinho para esse lado digital, já que você falou da dona de casa, como que seria para uma pessoa do lar ser inserida nesse mundo digital que parece totalmente avesso à realidade, por exemplo, minha realidade como do lar? Como ser inserida nesse mundo digital do zero? Sim. Assim, zero conhecimento, o máximo de contato ali, eu tenho a minha rede social e só. Sim.
Não tem uma leitura do mercado que há por trás, entendeu? Como é possível para essa dona de casa? Sim, é possível. Só para contextualizar, talvez valha a pena falar, talvez alguém está assistindo aí só esse podcast, não participou dos outros que a gente falou dessa questão, né? Aqui na Empreenda, a gente começou a ajudar cristãos a viverem esse propósito maior na vida profissional, esse alinhamento, e a gente não falava sobre digital, a gente simplesmente usava o digital para gerar sustentabilidade naquilo que a gente fazia, né? A empresa, na Base 33 na época e tal. Só que a gente começou a ver uma galera que estava alinhando a sua vida, a sua profissão, e estava feliz nesse contexto, mas estava passando alguns apertos ali financeiros porque simplesmente não consideravam o digital. Foi em um momento que a gente teve ali aquela experiência que a gente falou no outro episódio de, pra gente hoje aqui na Empreenda Amor não faz sentido mais propósito sem digital e digital sem propósito. A gente entende que existe aí uma simbiose necessária nos dias atuais e a pandemia nos mostrou isso, né? Sim. Daí acho que por isso o contexto da pergunta, né? Será que uma pessoa comum, uma dona de casa, consegue fazer isso? Sim, consegue! Na realidade, hoje o nosso maior alvo são pessoas que estão começando do zero mesmo, pessoas que tinham barreiras a respeito do digital. A gente tem alguns casos engraçados, né? De pessoas que não sabiam, não tinham nenhuma conta no Google e tal, e daí começaram a considerar o digital por causa da gente falar do propósito. A pessoa falou, cara, nunca pensei que era possível, mas agora que eu estou entendendo que eu consigo fazer isso, né, alinhado em Deus, sendo uma resposta e tal. Então é possível sim a gente fazer isso. O que a gente precisa entender? Conceitos. A gente precisa entender dois conceitos. O conceito do propósito direto e o conceito do propósito indireto. Então, o que é esse conceito de propósito direto e indireto? Muitas pessoas que estão nesse processo de clareza, elas acham que, cara, eu preciso saber e ter clareza absoluta da área que eu vou atuar, do que eu vou fazer para depois gerar algum dinheiro ou começar a estudar sobre o digital ou coisas do tipo. Porque criaram essa ideia, que eu preciso ter algo pronto para depois monetizar, para depois gerar recurso. E na real não é assim. Não é nem o caminho mais saudável. Primeiro porque Deus nunca nos dá clareza de cara de tudo, né? Ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela que eu te mostrarei. Então normalmente Deus primeiro ele te desperta para que você comece a dar os passos. E na caminhada você começa a ter clareza. Então, aonde que entra essa questão de propósito direto e indireto, né? O que é o propósito direto? O propósito direto é quando você consegue encontrar um caminho na tua profissão para que você faça algo e você impacte diretamente pessoas. Com a sua atividade. Com a sua atividade profissional. E quando eu digo impacto, eu estou entrando no escopo de impacto do menos favorecido, ajudar pessoas, mas também pregação do evangelho e aquela questão de cumprir a grande comissão. Então, o que seria um propósito direto nesse caminho? Vamos imaginar que você, dona de casa, mãe do Isra, Teres de Vila Real, foi despertada recentemente para essa questão de homeschooling. É verídico esse caso. Começou a ser despertada para essa questão de maternidade, de ajudar pais a alinharem esse processo educacional às escrituras. É mais ou menos isso que você me falou, né? Que estava queimando teu coração. E que agora está se estruturando para virar o Projeto Arco. Ok, você consegue hoje, nos dias atuais, usar o digital para você impactar e falar com pais e ajudá-los a viver essa realidade. Então você consegue alinhar a tua vida para um propósito direto. Ou seja, ser remunerada prestando um serviço, um curso, uma mentoria, um programa de acompanhamento para pais, uma rede, algo que gere recursos ali para os pais. Isso é o direto. Agora, qual que é o indireto? O indireto talvez é uma mãe que está assistindo isso e fala, Rafa, mas eu não tenho isso, é muito lindo isso que a Pri fala e tal, o que outras pessoas vivem, mas eu não tenho, eu não sei fazer nada. Então, por exemplo, eu lembrei agora de duas alunas aqui na minha cabeça. Uma falou assim, eu não sei fazer nada. E daí eu falei, não é possível. Você tem quantos filhos? Ela falou 6.
Eu falei assim, não, uma coisa você deve saber fazer bem, você deve saber fazer comida bem. Pô, você acha que você consegue ensinar alguma coisa relacionada à comida que possa gerar recurso? Ela falou, poxa, poderia ensinar a questão de marmita fit, porque é um ponto que talvez na vida dela ela aprendeu ali. Quantas pessoas querem fazer ali um regime e tal, mas não consegue ter comida pronta, não consegue ter marmitinha e tal. Então veio uma ideia. Cara, e se eu ensinar outras mulheres a gerar recurso vendendo marmitas fit? Entendi. Isso tem um impacto direto no contexto do reino, de você salvar pessoas, de você ajudar o menos favorecido? Não, mas você está entendendo a tua vida e você está alinhando a tua vida para isso. Então é um propósito indireto. O que você vai pegar? Você vai pegar alguma habilidade que você tenha que possa gerar algum recurso, por mais simples que seja, e a partir daquele recurso você vai começar a alinhar a sua vida indiretamente. Então até... Com os recursos eu impacto, com os meus recursos não só como fruto do meu trabalho. Como fruto do trabalho, é um ponto. Eu falo para os meus alunos a criarem um fundo de propósito. Então o que é o fundo de propósito? Não é nada muito complexo. Eu falo para eles terem uma conta digital ali, aquelas gratuitas, e daí do fruto desse trabalho vai pegar um percentual para fazer o teu fundo de propósito. O que você vai fazer no teu fundo? Você vai investir no processo de construção de clareza do propósito. Então, preciso fazer uma formação, preciso ir para um evento, preciso fazer uma viagem, preciso trabalhar em pontos específicos aqui dentro de mim para que isso fique mais claro. E daí talvez aquela mãe que começou a fazer a marmita fit, daqui a pouco ela está investindo no propósito dela, ela fala, cara, agora eu quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre como a nutrição tem a ver com o reino de Deus, como a gente pode alinhar a nossa vida, entender que nós somos integrais, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tá entendendo como isso vai longe? Sim. E não é só assim, adequar o mercado. Tem que ser algo que queime teu coração. Tem que ser algo que Deus te direcione. Então não tem como você fabricar isso. É um processo. Agora, o ponto aí, chave da pergunta que você fez é: alguém que está começando do zero, não tem noção, consegue? Consegue. Porque eu não preciso ter a clareza para gerar recurso. Hoje no digital, a gente consegue gerar recurso para ter clareza. Então eu digo que a timeline do digital, ele é muito mais rápida do que a timeline no propósito. Porque eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, propósito em Deus não é pastelaria, não é negócio... A gente tem essas meio que influências orientais, quase que místicas, de descobrir o propósito em Deus. E daí a gente acha que, eu preciso descobrir, como se fosse uma única coisa e como se, eu vou receber agora e agora eu já sei. Não é assim. A nossa vida é uma caminhada. Quanto tempo a gente demorou até as coisas tomarem forma que é hoje, né? Anos. Então, cada um tem um tempo. Vai ter gente que vai ter 3 meses, vai ter gente que vai ter anos e vai ter gente que vai ter mais rápido. Mas no digital, em 30 dias, você já consegue gerar recurso. Então, propósito direto, propósito indireto. Me dá um exemplo, assim, das pessoas que você tem caminhado, de o que... Você deu o exemplo dessa mãe. Consegue me dar um outro exemplo, assim, de propósito direto e propósito indireto? Sim, reais. Reais. Tá bom, porque eu posso dar vários exemplos para o pessoal entender numa didática. Propósito direto, por exemplo, tenho um casal de alunos que a gente ama, que é o Jackson e a Fê Fagundes. Então, Jackson e a Fê eram missionários, são ainda, mas começaram a entender essa realidade e começaram a construir uma iniciativa para poder gerar recursos e alinhado ao que queimava o coração deles. Então eles começaram um projeto que chama Rota para o Casamento, se não me engano. Então ajudar pessoas solteiras a entender esse caminho mais saudável para viver a solteirice e se conectar com pessoas sem preconceito, mas alinhado em Deus. Então, ou seja, é direto. Eles conseguiram fazer esse projeto, eles já têm alunos, eles já têm pessoas que entendem a causa e querem abençoar o que eles fazem. Então, isso é direto. Direto, Lucistela também. A Lucistela é uma aluna que trabalha na área da saúde. Então, ela ajuda gestores da área da saúde e tal. Então, ela começou a entender que faria sentido ela falar com cristãos, falar dos valores e tal.
Então, ela ajuda pessoas a aprenderem algo, né, técnico, que é gestão na área da saúde, só que ela colocou ali a missão, ela colocou o propósito. Aquele trabalho gera um fundo, gera um recurso para gerar impacto, para alcançar pessoas. Então, isso seria de propósito direto. Mas tem vários, né? Tem várias pessoas. Agora, de propósito indireto, tem uma aluna que o marido ela começou a pensar em como eu posso gerar recurso com alguma habilidade. Ela não lembrou dela, lembrou do marido. O marido sabe consertar ar-condicionado. Então, começou a preparar um treinamento para arrumar ar-condicionados. Isso ninguém nasce. Eu quero um ar-condicionado. Isso tem nada a ver com propósito, mas ela começou a gerar recurso com a habilidade que o marido tinha e aquilo fez com que ela conseguisse começar a ter essa questão do fundo de propósito. Legal. Então, vários outros casos, né, que a gente tem. Mas isso é aplicável para qualquer coisa, em qualquer área, né? Sim. A gente falou, assim, no começo sobre essas barreiras, né, do jeito errado que nós fomos condicionados a ter, o jeito errado de fazer dinheiro, o jeito errado de viver propósito. Como seria o jeito certo, então, começando do zero? Eita Deus! Como que seria o jeito certo? O jeito certo é você... Para eu ensinar meu filho já. O jeito certo é você começar a entender que é possível você fazer dinheiro e trabalhar profissionalmente, gerando também um impacto, sendo uma resposta no mundo e podendo também cumprir a grande comissão. Que é a grande comissão? O ID é fazer discípulos, impactar pessoas, falar das boas novas e tal. Então, acho que o primeiro passo é entender que é possível. Depois que você entendeu que é possível algo, você rompe uma barreira na tua mente. Então, qual o segundo? Você entrar para o processo de viabilização. Então, o que é o processo de viabilização? O melhor, conhecimento e conexões. Então, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, talvez você diz, eu não sei fazer isso, eu não consigo, comigo não dá, tudo... Não. Porque falta conhecimento. Então, a gente fala muito no meio cristão, né, no nosso contexto de fé. Mas a gente usa fé de um jeito também místico. O que é fé? Fé é certeza. E a nossa fé não é burra. A nossa fé é certeza. E a certeza vem de um conhecimento. Eu não digo que eu tenho fé em Deus sem conhecer a Deus. Eu conheço Deus, porque eu conheço, eu tenho certeza. Então, quando você começa a buscar conhecimento sobre isso, você vai começar a ter mais fé. E daí você vai começar a ampliar o teu repertório e vai começar a pensar em novas possibilidades. E daí o terceiro é quem, né? Quem pode te ajudar? Quem são as pessoas que fazem isso? Quem faz algo parecido? Então você vai buscar conexões. Então é importante você estar num ambiente favorável, buscar pessoas, estar em eventos, fazer parte de ambientes que tenham a ver com isso. Inclusive, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Empreenda Amor, que tem esse objetivo de conectar cristãos que estão buscando viver isso. Mas independente aqui do que a gente faz, acho que isso é um princípio real. Então, primeiro, né, é possível, depois conhecimento, depois conexões. E daí é prática, não tem muito o que ficar firulando, não. É entender que é uma prática e quando você entra no campo de batalha, as coisas começam a tomar forma. Acho que um jeito simples é isso. Muito bom. Louvar, porque o Senhor está Amém, Deus. que mudou a nossa vida. A gente quer Senhor, colocar a verdade. todas as coisas, eu não quero Deus. ficar preso no tempo, não quero ficar preso Senhor. na forma, que seja totalmente fluido, Em genuíno, nome de Jesus, Senhor, Pai. Porque quanto mais verdadeiro for, mais vai Amém, conectar. Senhor, em nome então, de que o Senhor tenha Jesus. total liberdade entre nós, que a gente possa simplesmente te dar liberdade. Amém, Te Senhor, louvar em nome de Jesus. e te honrar, Senhor.